como fazer a configuração aí do Bitdefender dentro do painel aqui do Ninja RMM, ok? Essa configuração é feita da seguinte forma: dentro do menu, né, de configurações, você vem através das políticas. Você pode utilizar uma que já tiver por default dentro da plataforma ou criar uma nova específica só para isso. Neste caso, eu vou criar uma nova aqui para poder demonstrar para você apenas o antivírus, as possibilidades que você vai ter de configurar dentro dele, ok? Então eu vou colocar o nome dela aqui, de política Bitdefender, pode adicionar ou não uma descrição caso ache interessante. E na função, você vai escolher para qual tipo de dispositivo que ela vai se aplicar, tá? Então, nesse caso, vou fazer o exemplo para desktops e laptops com sistema operacional Windows, tá? E política pai nenhuma, ou seja, ela vai poder ficar na raiz de toda a estrutura organizacional, beleza? Depois que clicar em salvar, ele já entra para as telas de dentro das condições para aplicar essa política. As condições iniciais aqui, ele já vem por default marcado, mas você pode desmarcar todas essas condições, porque nesse caso do antivírus não vai se aplicar nenhuma dessas que aqui estão. Você também não precisa colocar nenhum script agendado para rodar junto, não precisa ativar a patch de Windows, e vamos aqui ativar então somente o antivírus, que é a nossa situação nesse momento, ok? Então, ativou o Bitdefender, ele vai perguntar aqui se você tem certeza que ele deseja ativar em todos os dispositivos, você clica em sim. Neste momento ele vai perguntar, quando for fazer a instalação do Bitdefender, se houver um outro software de antivírus instalado, ele vai notificar e não fazer nada. Ou se você quiser mudar para continuar com a instalação mesmo assim, você também pode, tá? No caso da falha de instalação do Bitdefender, ele vai tentar novamente às 9 horas da noite no dispositivo local. Ou você pode trocar diário ou para um outro intervalo que você quiser, ou até mesmo desativar, caso dê falha, para ele não tentar novamente, tá? E aqui, além das opções de reinicialização após a instalação, que muitas das vezes, né, como está descrito aqui no próprio menu, você vai precisar reinstalar a máquina. Talvez desinstalou um antivírus que tinha antes para instalar esse, normalmente pede para reiniciar. E aí você pode escolher aqui também como que você quer fazer esses agendamentos. E as ações, né? Quando um arquivo infectado for encontrado, o que ele vai fazer? Se você vai desinfectar, excluir, mandar para quarentena, ou se essa primeira ação falhar, o que ele vai tentar na segunda. Por padrão, ele vem desinfetar, né? Remover o antivírus, o vírus, tá? E da mesma forma para o arquivo suspeito, ok? Já pode deixar configurado também a varredura rápida, de acordo com o horário que você definir, tanto diariamente ou semanalmente, e o horário do dispositivo local, ou definir um fuso horário padrão para que o sistema trabalhe, ok? Se tiver uma varredura personalizada de algumas pastas ou algum arquivo, ou dispositivos USB, por exemplo, se você quiser agendar também é possível aqui por dentro, e também a varredura completa, tá bom? E aqui tem a parte de a proteção em tempo real, ou seja, todo arquivo que for acessado, todo pendrive, tudo que foi executado na máquina, né, automaticamente ele vai fazer a varredura. E aqui as opções avançadas que você pode configurar também, como a prioridade, né, para escaneamento rápido, completo e personalizado. Então, por exemplo, se você quiser aqui colocar o escaneamento completo com uma prioridade alta, ou seja, no sistema operacional, ele vai dar prioridade, ele vai poder exigir mais aqui recursos da máquina. Então, se você coloca, por exemplo, fora do horário comercial, ela pode exigir mais recursos da máquina para terminar mais rápido, por exemplo, essa varredura, tá? Então, você define a prioridade, o que vai ser avaliado dentro dessas varreduras, tá bom? Então, aqui é muito simples, marcou ou desmarcou, automaticamente ele vai personalizar e executar quando você clicar em salvar. Na parte aqui de baixo tem a pastas incluídas na varredura, tá? Então, quando você for fazer a varredura personalizada, você vem aqui e inclui quais as pastas que vão ser passadas por essa varredura personalizada. E as opções finais aqui é a respeito do usuário final. Então, se o seu usuário lá na máquina ele for um administrador e ele puder ativar ou desativar as varreduras dentro da máquina, né, se ele pode, se ele não pode desinstalar o Bitdefender, por exemplo, né, você coloca aqui para ele instalar protegido por senha,
Então, quando for instalar, ele vai pedir para você gerar a senha na hora da instalação. E também os agendamentos não cumpridos, trocando por um agendamento rápido. Ou seja, se ele tiver agendado ali, o dispositivo não estava online, por exemplo, ou estava desligado, a máquina no momento da varredura, a próxima vez que ele tiver disponível, ele vai fazer o quê? Ele vai compensar esse agendamento que não foi feito com uma varredura rápida, tá? A maioria dos menus aqui que poderiam causar algum tipo de dúvida tem um izinho de informação para que você consiga também se integrar aqui e entender tudo que está acontecendo, ok? E por último, a parte de extensão de arquivo incluído na varredura rápida e personalizada, tá? Na completa automaticamente é tudo, tá bom? A parte de quarentena, se você vai fazer varredura, né, exclusão automática dela ou não, e se você vai querer excluir algum local, alguma pasta, alguma extensão. Por exemplo, tem um sistema que não pode passar pela varredura, que ele apresenta algum falso positivo. Você pode pular a pasta, né, o caminho completo, pode colocar só a extensão do arquivo do sistema, por exemplo, tá? Ou o arquivo em si, né, completo. Tá bom? E aí você pode importar o caminho, né? Por exemplo, abre o explorador de arquivo, copia o caminho completo e importa daqui, ou pode ir adicionando manualmente aqui vários outros que você quiser e até remover. No final, terminando de aplicar aqui essas condições do antivírus, é só clicar em salvar, que essa política vai estar disponível. Ele vai pedir aqui a autenticação do multifator e depois no dispositivo você vai e aplica essa condição, essa política que você acabou de criar, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro aqui. Qualquer dúvida estaremos à disposição.